Bom, moçada, então a gente vai fazer esse bate-papo aí sobre pronomes. Acompanhando comigo na tela, olha só. O que nós vimos nas aulas passadas, né? Nós trabalhamos o pronome pessoal. Aí nós combinamos, nós conversamos a respeito do pessoal do caso reto, do caso oblíquo átono. Nós falamos que o pronome ele vai ter um valor adjetivo ou substantivo. Ele é substantivo quando você consegue substituir a palavra, né? Ele vai ser um núcleo de um termo sintático. E o adjetivo é aquele que acompanha um substantivo, tá legal? Então, um exemplo de pronome adjetivo seria o seguinte, ó. Sua mala está aqui, por exemplo, ó. Sua mala está aqui. Então, mala é o nosso substantivo e o sua vai acompanhar esse substantivo. Ele vai ter um valor adjetivo, tá legal? Mas eu posso dizer que ela, quer dizer, a mala, está aqui. Aí você vai notar que esse pronome tem o valor substantivo. Por quê? Porque ele substituiu todo o termo, tá bom? Ele vai ser um núcleo de um termo sintático, no caso, o núcleo do sujeito. Beleza? Tranquilinho. Nós vimos o pessoal do caso reto, nós trabalhamos o oblíquo átono. Na segunda aula de pronomes, nós falamos dos pronomes átonos e principalmente a sua colocação. Entramos no pronome oblíquo tônico, né? Falamos do oblíquo tônico, como ele pode cair em prova, o seu emprego e tal, né? E é a partir daí que a gente vai dar essa continuidade, tá legal? Nós falamos do pronome pessoal oblíquo tônico e agora a gente vai realizar algumas atividades para poder fortalecer aquela ideia que a gente teve anteriormente, tá bom? Acompanhando comigo, vamos que vamos lá, olha só. A gente vai fazer o seguinte, olha. Combinação de pronome com verbo, tá? Ó, combinar um pronome e verbo. Por quê? Nós conversamos nas nossas aulas passadas que o pronome pessoal do caso reto, ele é a base para os demais pronomes, para um verbo, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho um verbo que se flexiona na primeira pessoa, estudo. Por quê? Ele faz referência à primeira pessoa, eu estudo, tá legal? Então, se eu quero colocar um pronome que vai fazer referência a essa primeira pessoa, esse pronome também deve ter esse nível de primeira pessoa. Eu falo então o seguinte, ó, eu estudo com meu material, eu estudo com meu material, meu fazendo referência a essa primeira pessoa, tá legal? Beleza, aqui eu quero justamente trabalhar essa combinação de pronome e verbo. Olha só, aqui nós temos uma publicidade, né? Isso aqui é uma publicidade, né? Um cartaz e tal. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Inclusive, no cartaz originalmente não tinha esse acento, eu coloquei aqui para a gente ficar tranquilo, né? Olha só, se você, terceira pessoa, não se cuidar, um pronome átono de terceira pessoa, correto? A AIDS vai te pegar. Aqui você vai notar uma mistura da terceira pessoa com a segunda pessoa, porque o tu tem o seu referente, né? Como T, como pronome átono. Então, se a gente observar lá naquele quadrinho que a gente colocou, a gente tem pronome pessoal do caso reto, eu, tu. Pronome oblíquo átono, me e te. Concorda comigo? Tranquilo. Nesse caso, se eu tenho a terceira pessoa, ele, né? Ou, por exemplo, você, aí a gente vai ter o átono se. Concorda comigo? Se for um objeto direto, a gente vai ter o o e o a. Tá ok? Se for objeto indireto, vai ser o lhe. Mais ou menos essa ideia do nível sobre o qual nós falamos. Então, a gente vai perceber aqui, moçada, o seguinte. Nós vemos então aí que o T não está nesse mesmo nível, ele está no nível da segunda pessoa. Tá ok? Então, o ideal seria o quê? A gente manter todos na terceira pessoa, né? Então, eu vou ter que substituir esse T aqui, ó. E aí você vai notar o seguinte, ó. A AIDS é o nosso sujeito. Vai pegar é uma locução verbal transitiva direta. Quem pega, pega algo, pega alguém. E esse T ocupa a função de objeto direto. Opa! Se é o objeto direto, eu vou substituir em terceira pessoa pelo o ou pelo a. Concorda comigo? Beleza. Então, o ideal seria como? De acordo com a norma culta. Se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo ou pegá-la, não é? Beleza, terror, mas é o seguinte... Eu queria fazer essa combinação aí na segunda pessoa.
Então eu quero preservar o te pegar aqui, ó. Então você vai ter que mudar o você e o ser, tá ok? Como é que vai ficar então nessa combinação de pronome e verbo? Se tu não te cuidares, a AIDS vai te pegar. Aí sim fica toda a construção ideal, né? De acordo com a norma culta. É bom a gente ficar ligado nisso daí, tá legal? Beleza. Então a gente vai pegar uma questãozinha aqui, que é da Escola Especialista da Aeronáutica, tá? É uma prova de nível médio para um concurso para sargento. Veja só o que nós temos aqui nesse pedido da questão, ó. De acordo com a norma padrão, o emprego dos pronomes pessoais em destaque está correto em... Então ele quer as frases em que você tenha corretas, né? Correto o emprego do pronome. Veja bem aqui, ó. Se você precisar, vou te ajudar. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Se eu tenho você aqui, que está no nível da terceira pessoa, então, naturalmente, eu não vou usar o te, tá ok? Nesse caso, o verbo ajudar, ele é transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém. Vou o ajudar, ou vou ajudá-lo, tá legal? Beleza, então não cabe aqui, a 1 está errada. Olha a próxima. Trouxeram eu aqui para justificar as falhas cometidas. Opa, trouxeram eu? Eu é pronome pessoal do caso reto. Aqui, ó, trouxeram, eu tenho um verbo que está fazendo referência a um sujeito plural. Trouxeram, quem trouxe? Não sei, mas nós temos uma noção plural aí. É um verbo transitivo direto e, conforme nós vimos, né, naquela sequência de pronome oblíquo ato, nós temos o se, o a e o lhe. Se nós temos aqui, então, o objeto direto, então vai ter que ser o ou a. Como nós temos a terminação com M, vai ficar como? Trouxeram, nesse caso aqui, né, pessoal, é o eu, né? Então aí, nesse caso, a gente vai ter que jogar aqui, deixa eu limpar isso daqui. Não é uma terceira pessoa, né? Aqui vai ser o te ou o me. Neste contexto, a gente vai simplesmente colocar o me, beleza? Trouxeram me aqui para justificar as falhas. É só colocar o hífenzinho aqui e está tudo tranquilo. Beleza? Tranquilinho. Então você já viu que aqui também está errado, não tem jeito, né? Ok, vamos que vamos à frente. A número 3. Não foi comprovada nenhuma relação de parentesco entre... Nós comentamos bastante sobre isso daí, né? Aí você vai rever aqui comigo, né? Aquele quadrinho, que o pronome pessoal do caso reto, nós temos eu, né? Eu tenho tu, ele, ela, né? Do caso oblíquo, nós temos o átono e nós temos o tônico, ok? Beleza. O átono, vamos jogar aqui, ó. Me, te, se, o, a, lhe. E o tônico, nós temos o mim, nós temos o ti, não é? Nós temos o si, nós temos consigo, nós temos ele, ela. Tranquilo? Beleza. Aqui no mim, nós vamos colocar o comigo também, nós vamos colocar o contigo também. Tá legal? Belezinha. Aí a gente vai verificar o seguinte, ó. Nós temos o entre mim e ti. E nós comentamos nessa nossa aula passada que o entre mim e ti, ele é um adjunto adverbial, moçada. Ele é um adjunto adverbial que vai transmitir uma noção, né, de intervalo, né, um espaço de intervalo, tá ok? Você não vai, logicamente, ficar decorando adjunto adverbial de intervalo. Não é isso. O que importa é que nós temos a preposição entre. O mim e ti não pode ser um pronome pessoal do caso reto, justamente porque ele não é sujeito, então sobra justamente essa estrutura. O mim e o ti, não pode ser o eu ou tu, tá legal? Então está certíssima essa frase número 3. Olha a próxima. Fui ao shopping e vi sua mãe. Encontrei a sua mãe, então para evitar a repetição, encontrei a verbo transitivo direto, mais o objeto direto, que é feminino. Ó. Encontrei-a na praça da alimentação. A 4 também está correta, por isso a letra B de bola é realmente a correta. Tá legal? Belezinha, vamos que vamos à frente. Olha só, vamos nos deliciar com mais questões agora, né? Olha lá, marque a oração que apresenta erro quanto ao emprego pronominal. Vamos então observar aquela que apresenta erro. Veja só a letra A.
O carteiro entregou o telegrama para mim. Comentamos mais ou menos isso daí, né? Quem entrega alguma coisa a alguém. Objeto direto, objeto indireto. Então, o mim está correto. É um pronome oblíquo tônico, né? Sem problemas. Olha agora. O carteiro entregou o telegrama com uma finalidade. Veja bem aqui, ó. Para eu ler. Justamente essa construção nós vimos na nossa aula passada. Aqui nós temos um pronome pessoal do caso reto, certinho, né? Então, eu ler, tranquilo. Entre mim e ti, aquela construção da questão anterior já mostra isso pra gente, né? É o adjunto adverbial de intervalo. Então, mim e ti. Não pode ser tu, não pode ser eu, não é? Beleza, certinho também. E nós temos aqui a letra D. Ontem aconteceu uma discussão entre, olha lá, adjunto adverbial de intervalo. Então, nesse caso, eu tenho o pronome oblíquo tônico, que tem que ser quais? Ó, o tônico é o se, consigo, no valor reflexivo, que a gente comentou. E depois nós temos ele, ela. Opa, nesse caso, se eu quero o nível de primeira pessoa, a primeira pessoa é o mim. Se fosse segunda pessoa, o ti. Então, entre mim e ela, tá ok? Nos oblíquos tônicos. Não cabe eu aqui, tem que ser mim, moçada, beleza? É por isso que nós temos erro justamente, a alternativa é D, tá, gente? Eu criei aqui, mas a alternativa é D, é a última alternativa aí. Tranquilinho? Belezinha, né? Você está vendo que a gente colocou aqui, ó, questão 22, questão 23, por quê? É a sequência do assunto pronome pessoal, tá legal? Vamos que vamos, pegando na frente aqui, olha só. Questão 24. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome oblíquo. Vamos lá ao correto. Olha só como é que as bancas adoram, né? Ó, o entre, né? Ó, entre alguém. Olha só. Nada houve entre, adjunto adverbial de intervalo, ó, entre mim e ele. Está vendo só? Aqui não tem sujeito, então não posso colocar o eu aí, ó. Olha só o próximo. Vou pôr ele a par do tema da poesia. Vou pôr. Veja que o verbo pôr é transitivo direto. Ele pode ficar tanto como pronome pessoal do caso reto, na função de sujeito, ele ou ela, e nós temos também a possibilidade de ele ser um oblíquo tônico. Tá legal? Tônico. Nesse caso eu tenho aqui, ó, ele, ela aqui também, ó. Só que a gente sabe que o oblíquo tônico tem que ter preposição, não é? Beleza, então disse a ele, disse a ela, eu posso. Agora, neste caso, não. Eu tenho um verbo transitivo direto e, na sequência, eu tenho o objeto direto, ele, está vendo só? Então, neste caso, eu não posso colocar um oblíquo, porque não tem preposição ali. Concorda comigo? Então, tem que ser um pronome oblíquo átono. Em terceira pessoa, nós temos aí o se, o a, e também nós temos o lhe. Como ele é objeto direto, ele vai ficar aqui, ó, entre o o e o a. Como nós temos ele, vai ficar o. Vou pô-lo a par. Então vai ter que ficar assim, ó. Vou pô-lo a par do tema da poesia, tá? Beleza, olha só a letra C. Lê dirigindo-se a si mesma como quem está pensando em voz alta. Ô, Terror, vem cá. Dirigindo-se a si mesmo, isso aí não é um pleonasmo, não? Porque a pessoa está falando o se, depois está falando o si mesma. Bom, essa daqui, moçada, ó, nós vamos fazer primeiro, a gente vai matar a questão primeiro por exclusão das alternativas, tá? Você marcou aqui o asterisco, depois eu volto nela, tá bom? Beleza, a letra D. Nunca é palavra negativa. Então a gente viu que a palavra negativa é atrativa. Nunca me refiro a ele com tom de ironia. Ele é um poeta. Veja que o a ele aqui, ó, o ele, pronome oblíquo tônico, tem preposição antes. Aqui está, né? E aqui o ele aqui é pronome pessoal do caso reto. Ele é o sujeito do verbo é. Então, o problema aqui foi a colocação pronominal. E, para a gente verificar a letra E, quero falar consigo. A gente viu que em Portugal se pode falar, quero falar consigo ainda hoje, em Portugal, português de Portugal. Mas nós só podemos usar o consigo num valor reflexivo. Ela trouxe a mala consigo mesma.
Tá legal? Você vai subentender o mesmo, mesma, próprio, própria. Não é o caso aqui, então a gente tem que trocar por com você, tá? Ó, com você. Beleza, quero falar com você sobre o lançamento do livro de poesias. Beleza, eu vou limpar isso daqui. Então a gente já viu que a gente já eliminou as alternativas A, B, D e E, ok? Então sobrou a alternativa C como a correta. Agora vamos entender essa alternativa aqui, ó. Lê, alguém lê, dirigindo, tá ok, ó? Dirigindo-se a si mesma como quem está pensando em voz alta. Este contexto aqui, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu me dirijo a algum lugar. Então, de repente, eu agora, moçada, ó, eu agora estou me dirigindo a você para você fazer tal coisa. Eu me dirijo a alguém. Concorda comigo? Quando esse alguém não é o mesmo sujeito, não é a mesma pessoa que está se dirigindo, a gente sabe, fica mais fácil. Eu, terror, me dirijo a você. A você, objeto indireto. O me vai ser um pronome reflexivo, ok? Porque ele se refere ao meu sujeito. Concorda comigo? Olha só, deixa eu contar isso daqui, deixa eu colocar isso aqui para você, fica mais fácil. Ó. Eu me dirijo a você, tá? Ó. Eu me dirijo a você. O verbo dirigir, neste contexto, ele é transitivo direto e indireto. O me, quem se dirige, ó, alguém se dirige ela mesma. Então, nesse caso, o me é o objeto direto e ele é reflexivo. Tanto assim que ele repete a mesma pessoa do discurso, ó, primeira pessoa aqui. E nós temos um verbo que é transitivo direto e indireto. O a você é objeto indireto. Beleza? Beleza, terror. Agora é o seguinte, e quando esse objeto indireto aqui, ó, faz referência ao próprio locutor? Rapaz, eu me dirijo, eu me volto a mim mesmo. Eu me dirijo a mim mesmo. Não há aí, nesse caso, pleonasmo vicioso. Veja só, eu dirijo alguém, e esse alguém sou eu. Eu dirijo esse alguém a outra pessoa, mas às vezes é a ela mesma. Opa! Então, o objeto direto é reflexivo, o objeto indireto também é reflexivo. Todos os dois fazem referência ao sujeito, tá legal? É o mesmo nível, a mesma pessoa. Por isso, nós temos aqui, ó, essa estrutura. Dirigindo-se é verbo transitivo direto e indireto, o se é o nosso objeto direto reflexivo e o a si mesma é o nosso objeto indireto também reflexivo. Olha que legal. Por isso, nós temos aí a alternativa C como a correta. Tá legal? Coloquei essa questão aqui justamente porque algumas pessoas ficaram com dúvidas, mandaram para a gente no fórum, discussões e tal, e a gente resgatou essa questão para poder colocar aqui para você. Tá legal? Beleza, então a letra C está tranquilinha, está correta. Vamos pegar a próxima? Questão 25. Olha só. Marque a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes eu e mim. E aí você já vai verificar, ó. Eu é pronome pessoal do caso reto. Mim é pronome pessoal do caso oblíquo. E tem que ser oblíquo tônico. É aquele que tem preposição antes. Tá ok? Belezinha, tranquilo. Você viu que o pronome pessoal do caso reto ocupa a função de sujeito, é de quem o verbo fala. E o pronome oblíquo não ocupa essa função. De maneira geral, ele transmite a noção de complemento. Tá ok? Belezinha. Vamos então aqui observar. Nós temos a letra A. Se é para mim fazer agora, não tem jeito. Olha só. Se é para alguém fazer, neste caso, eu tenho aqui o mim, eu tenho que tirar e colocar o pronome pessoal do caso reto. Se é para eu realizar essa ação, para eu fazer alguma coisa, né? Então nós temos aí o sujeito de fazer, o pronome pessoal do caso reto, eu. Tranquilo? Olha só a letra B. Essa bicicleta é para mim levar para a oficina. É para alguém levar. E esse alguém sou eu. Pronome pessoal do caso reto. Alguém que vai levar. Tranquilo? Belezinha. Olha a próxima. Entre, direto as bancas cobram, tá vendo só? Entre eu e você? Não. Entre mim, ok? Ó, como nós verificamos lá, né? Nós temos o entre mim e você
nós temos aí o adjunto adverbial que transmite essa noção de intervalo, tá ok? Então tem preposição aqui, como a gente viu que o oblíquo tônico tem preposição, entre mim e você. Olha só a próxima. Quando eu puder, vou comprar um carro. Então, quando alguém puder, e esse alguém sou eu. Pronome pessoal do caso reto. Então, alternativa D de dado, você já viu muito bem aí, já está se manifestando, tenho certeza que você também já marcou essa alternativa D de dado como a correta. Tá legal? Beleza! Questão 26, moçada, olha só. A questão 26 é a seguinte. Observe as frases a seguir e complete as lacunas com a opção correta. Olha só a frase 1. O diretor deixou as provas para alguém fazer alguma coisa. Tá vendo só? O diretor deixou as provas para alguém revisar. Então você sabe, opa, aqui ó, eu tenho que colocar um pronome pessoal do caso reto. O correto é eu. Alguém revisar. Alguém sou eu. Beleza? Tranquilão. Este assunto fica só entre, olha a noção de intervalo aqui, moçada, entre uma pessoa e outra. Como há esse adjunto adverbial de intervalo aqui, pode ser o eu? Não, entre mim e você, tranquilo. Agora, olha só, espere, tenho que falar, quem fala, fala com. Opa, neste caso, eu tenho aí o com, né? E aqui, ó, você vai notar o seguinte, ó, primeira coisa, eu tenho eu, logo na primeira lacuna. Então, você já elimina a letra B de bola, letra D e letra E. Pronto, né? Depois, no próximo, você tem o mim aqui, ó, tranquilo, ó. Ambos, nós temos aí o mim, sem problema nenhum. Depois você tem o com você e o contigo. Tá legal. Terror, nesse caso, nós temos aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o pronome oblíquo, para a gente deixar isso aqui bem explicadinho, para não ter problema, tá? Nós temos, então, o oblíquo tônico, né? Então, você vai notar que o oblíquo tônico tem na terceira pessoa. Quem? Então, nós temos o se, nós temos o consigo, né? Nós temos ele, nós temos ela. Ô, Terror, mas entra aí o com você, daqui a pouquinho você vai verificar que o você, moçada, ele é um pronome de tratamento. Ele não vai entrar nos oblíquos tônicos. Mas eu posso tranquilamente colocar aqui o com você. Não há nenhum problema. Tá legal? Mas como ele é um pronome de tratamento, não é um pronome pessoal, a gente não insere aqui nesse nosso quadrinho aqui de oblíquos tônicos. Beleza? Tranquilo. Ô, Terror, mas vem cá, por que a gente não pode falar, espere, tenho que falar contigo? Por que eu tenho que falar com você? E aí a alternativa A é a correta. Pelo seguinte, moçada, neste caso, quem vai dar todo o toque aqui pra gente, ó, é o imperativo, tá? Nesse caso, o imperativo, a gente vai ver isso na nossa aula de verbos, a gente nota o seguinte, o verbo esperar, olha, é de primeira conjugação, tá legal? Ó? Primeira conjugação. Então, quando essa vogal temática A, ela permanece na conjugação no imperativo, eu estou fazendo referência ao tu e ao vós. Vai ficar como, ó? Espera tu, esperai vós, tá? Então, quando permanece, tá, ó, espera tu, esperai vós. Então, quando eu permaneço com essa vogal temática aqui, ó, a gente está fazendo referência a tu e a vós. Quando a gente muda, vai ficar como? Espere você, esperemos nós, esperem vocês, tá? Para matar essa questão, a gente também tem que relembrar aí essa ideia da flexão, né, do imperativo. Então, nesse caso, nós temos espere. Ele está fazendo, então, referência a quem? Espere você. Por isso que espere, tenho que falar com você. Ele está em terceira pessoa, tá legal? Por isso, a alternativa A é a correta. Tranquilinho, moçada? Beleza, beleza, beleza? Vamos à frente, então.